crianças, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aulinha de produção textual. Na aula passada nós começamos a abordar um gênero novo que foi sobre lenda. Vocês tiveram que listar algumas lendas num caderno, para exatamente aí ver se vocês estavam conhecendo. Lenda é algo simples, é algo fácil. Toda lenda explica o surgimento de algo. Geralmente as lendas têm origem indígena, Como eu falei agora há pouco, exatamente aí para explicar o porquê de uma determinada coisa existir. Hoje nós vamos estar aqui vendo a página 127. A 127 lá em cima fala já assim, Uma história para explicar algo. Você já ouviu falar na Vitória Régia? E aí eu percebi que durante a tarefinha de vocês, alguns escreveram Vitória Régia. Vitória Régia também é uma lenda. Mas vocês conhecem essa lenda? Vamos conhecer daqui a pouquinho. Existem histórias que foram criadas para explicar o surgimento de seres, de plantas e até de fenômenos da natureza, como a chuva, como o sol, como a neve, como as estrelas. Então existem lendas aí para explicar o surgimento de quase tudo. A história a seguir vai ser uma lenda, a lenda da Vitória Régia. Nós vamos observar agora aqui essa imagem, Essa imagem dessa índiazinha observando a lua. Qual vai ser a relação, gente, dessa garotinha com a lua? Percebam que tem um reflexo da lua, E ela olha para a lua de uma forma admirada, de uma forma apaixonada. Então, vamos aqui ouvir a historinha da Vitória Régia. Acompanhe a leitura, tá bom? Há muitas luas. Vivia numa aldeia uma índia que acreditou numa lenda antiga do seu povo que dizia que a lua era um guerreiro forte e poderoso. Olha só! Desde que soube dessa história, Iraci começou a sonhar com um guerreiro imaginário. Ela só pensava nisso e acabou se apaixonando por esse ser lendário. Com o tempo, foi se afastando de todos e se fechou em seu mundo interior. Não conversava com as amigas, não se interessava por nenhum índio. Iraci passava os dias esperando que aquela lua surgisse. Então ficava olhando para o céu e não via mais nada, só o poderoso guerreiro. Diversas noites ela saiu correndo com os braços erguidos, procurando agarrar a lua que brilhava tão linda lá no céu. Próxima página. Na aldeia, todos tinham pena da Índia e tentavam dizer para ela que aquilo era um sonho. Mas Iraci tinha um objetivo. Queria se transformar numa estrela para ser admirada pela lua. Quando não havia luar, ela se aborrecia. Ficava na oca até a lua aparecer novamente. Então saía correndo com os braços erguidos, procurando alcançar o seu guerreiro lá no céu. Uma noite em que o luar estava mais bonito do que nunca, ela saiu correndo atrás da lua. Chegando à beira da lagoa, viu a lua refletida no meio das águas tranquilas e acreditou que ela havia descido do céu para banhar-se ali. Finalmente, ia conhecer o poderoso guerreiro. Sem hesitar, mergulhou nas águas profundas e nadou em direção à imagem da lua. Quando percebeu que aquilo era uma ilusão, tentou voltar, mas não teve força suficiente e acabou morrendo afogada. A lua ficou triste com o que aconteceu, já que não tinha transformado a Índia numa estrela como ela tanto queria. Decidiu torná-la uma estrela das águas, uma flor, a mais bela de todas, a rainha das flores aquáticas. E assim, Iraci foi transformada na Vitória Régia.
Em noite de lua, essa maravilhosa flor se abre, revelando sua impressionante beleza. Então, nós temos aqui a Vitória Régia do livro Histórias e Lendas do Brasil. Então, como nós conversamos, uma lenda é uma história que conta o surgimento de algo, né? No caso aqui, gente, foi o surgimento da Vitória Régia, dessa flor, né? Dessa planta. Então, de acordo com os índios, essa flor surgiu exatamente porque havia uma menininha chamada Iraci, que ela havia se apaixonado pela lua, achando que era um guerreiro, né? E todas as noites ela ia o quê? Ir ver a lua. Ela ia ver esse guerreiro. Então ela corria, né? Só que ela nunca que conseguia alcançar. Quando ela viu o reflexo da lua na água, ela achou que aquele guerreiro estava se aproximando. Então ela decidiu ir ao encontro dele. Só que ela nadou e percebeu que aquilo não era possível de se alcançar. Tentou voltar, mas já não conseguiu. E ali acabou morrendo, né? Então, naquele espaço foram surgindo essas flores, Vitória Régia. Exatamente aí, né? Contando um pouquinho da história da garotinha. Então, os índios eles já passaram a acreditar que a Vitória Régia seria a índiazinha, que acabou morrendo, né? Achando que a lua seria o seu guerreiro. Então, esse foi, né? O surgimento da Vitória Régia, o porquê que existe a Vitória Régia. Então percebam aí sobre esse surgimento, né? Então os índios eles tentaram explicar o porquê de existir a Vitória Régia. Na próxima página nós vamos ter a nossa tarefa na página 129. Primeira, segunda, terceira e quarta é oral, tá? Mas quem quiser escrever do cantinho também não tem problema. Primeira questão fala assim: você já leu ou ouviu essa lenda de forma como ela foi contada? Você vai dizer, se já ouviu, coloca sim. Se não ouviu, coloca não, né? E fala aí um pouco sobre ela. Segunda, você leu ou ouviu alguma outra lenda? Em caso afirmativo, sobre o que se tratava, né? Lembrem-se da lista que vocês fizeram na aula anterior. Então, vocês já ouviram falar daquelas lendas que vocês produziram? Terceira, se você já leu uma lenda, onde ela foi publicada? Em um livro, revista, jornal, site da internet, né? Então, as lendas elas podem surgir em diferentes locais. Na internet, eu posso estar procurando uma lenda, no livro, né? No livro aí de lendas mesmo, em jornais também, em revistas, né? Vai depender aí de cada conteúdo. Quarta questão, se você já ouviu uma lenda, quem contou para você? A professora, foi a mamãe, você leu sozinho, né? Então, são essas 4 questões aqui são super pessoais. Agora vem a quinta. No início da lenda, vimos uma indígena, né? Que era a Iraci, que ela acreditava em uma história sobre a lua. Qual era o pensamento de Iraci sobre a lua? Quem a Iraci achava que a lua fosse? Letrinha B. Essa crença provocou um sentimento em Iraci. Qual é esse sentimento, né? Qual foi o sentimento que ela despertou pela lua? Foi amizade, foi amor ou foi ódio? Com esse sentimento, Iraci passou a ter um objetivo. Qual era o objetivo dela? O que ela queria, gente? Ela via a lua como um guerreiro. E o que ela queria? Por que ela correu na água? Por que ela se jogou para nadar, né? Então, teve aí um objetivo. Ela queria, né, ser algo. Os indígenas da aldeia também acreditavam nessa história? Será que os indígenas, eles acreditavam? Será que eles acreditavam que a lua era um guerreiro? Vocês voltando lá no texto, vocês irão encontrar a parte em que fala exatamente aí se eles acreditavam ou não, ou se só era a Iraci, né? Então, a nossa tarefinha vai ser essa, tá bom? Na 129, responder da primeira até a quinta baseada nessa historinha, né? Nessa lenda que nós acabamos de ouvir. Qualquer dúvida, me chamem no privado. Boa aula para vocês!